Boa tarde a todos. Estamos aqui nos situando para começarmos a nossa fala, agradecendo ao Instituto Revelare pela oportunidade de retornarmos a Uberaba. Fazia mais de 20 anos que eu estive em Uberaba e na ocasião tive a oportunidade de ter a sorte do Chico ter ido à Casa Espírita. Era uma época que ele estava muito doente e poucas vezes ele comparecia no Grupo Espírita da Prece. E quando eu estive aqui com minha esposa, em 99, aproximadamente 98, nós tivemos a oportunidade de ver o Chico pessoalmente. E há 30 anos atrás, a oportunidade de vir a Uberaba e conhecemos o Hospital do Fogo Selvagem, o Lar da Caridade, a Antusa. Então, é uma cidade que traz para nós recordações muito gratas. E hoje nós estamos aqui para tratar do assunto transição planetária. A nossa abordagem vai ser centrada no sermão profético de Jesus, nas obras da codificação espírita, sobretudo a obra A Gênese, na sua terceira parte, onde Allan Kardec pôde abordar com muita profundidade esse momento que nós estamos vivendo. Ali ele fala do sinal dos tempos, as predições das novas gerações, porque temos visto surgir aqui e acolá algumas teses, algumas teorias em torno da transição planetária que nós não encontramos correspondência nas obras da codificação. Então vai ser uma tarde muito agradável, porque nesse primeiro momento entender um pouco mais à luz da doutrina o que é este momento de transição planetária, e depois o nosso companheiro Afonso vai falar um pouco mais da nossa conduta nesse momento de transição planetária. Inicialmente eu gostaria de trazer uma fala do nosso querido espírito Camilo. Camilo é benfeitor do Raul Teixeira, e numa obra chamada Justiça e Amor, ele cunhará esta frase: são tempos difíceis e definidores esses tempos atuais. São oportunidades para que as almas encarnadas na Terra possam escolher de que lado anelam ficar, se na luz, se nas sombras. Vejam a profundidade dessa frase de Camilo. São tempos difíceis. Ninguém ignora que a Terra, já de algum tempo, vem passando por um período complicado. Hoje em dia, quando nós buscamos o noticiário, a mídia, quiçá uma das palavras mais utilizadas seja a palavra crise. Crise econômica, crise política, crise de gênero, etc. Mas, na verdade, nós sabemos que por detrás de todas essas crises, qualquer nome que dermos a ela será uma crise moral da criatura humana. Por isso são tempos difíceis, onde nós vemos a miséria social, a miséria moral, as paixões, o prazer, as guerras, a corrupção. Então são tempos difíceis, tempos de transição, tempos que são previstos desde épocas antigas. O nosso querido confrade Haroldo Dutra fala-nos a respeito dessas previsões antigas, quando ele fala a respeito do Apocalipse. Os profetas antigos também, nós vamos lembrar de Isaías, nós vamos lembrar de Joel e outros. Os maias sempre prenunciaram esse momento que a Terra chegaria, e é um momento natural de evolução, de transição, conforme nós veremos. E é interessante que o conhecimento espírita nos ajuda muito para que possamos nos situar, porque diante desses tempos difíceis, não é difícil encontrarmos pessoas desanimadas, desgastadas, com a fé fragilizada, não entendendo o que está acontecendo com a Terra, aonde isto vai culminar, aonde chegaremos com isso. Nós poderíamos aqui rapidamente subdividir em 3 grupos de pessoas. Nós temos aquelas que neste momento estão destituídas de fé, não acreditam em mais nada, acreditam realmente no fim dos tempos, no fim do mundo, e
são pessoas extremamente pessimistas, normalmente amargas, porque diante desse cenário difícil que o Camilo fala, elas não encontram nenhuma perspectiva de melhoria. E por não encontrarem nenhuma perspectiva de melhoria, não param para pensar no que elas poderiam fazer para colaborar para a melhora do nosso ambiente terrestre. Temos um segundo grupo, aquelas pessoas que possuem nas suas escolhas religiosas, o que nós respeitamos a todas as religiões, mas que trabalham uma fé um pouco mais abstrata. É claro que é importante, encontramos pessoas com essa fé mais abstrata, mas que são verdadeiros trabalhadores no bem, acreditam que esse tempo difícil vai passar, não sabem como, mas muitas vezes falam, Deus dará um jeito, as coisas vão melhorar na terra. Então essas pessoas movidas por essa fé, é importante, porque elas acreditam que vão melhorar, e muitas se colocam na condição de auxiliar, mas notem que às vezes acabam delegando a Deus. O nosso querido confrade espírita Richard Simonetti até escreveu um artigo chamando de terceirização. Nós vivemos um momento do mercado de trabalho que é muito comum terceirizar, e às vezes nós queremos terceirizar algumas responsabilidades que são nossas para Deus, né? Então às vezes nós falamos, Deus vai dar um jeito, e nós acabamos cruzando o braço, ficamos passivos e inertes, aguardando que num passe de mágica ou um milagre, a divindade possa de uma para outra hora melhorar a terra. E sabemos que não é assim que funciona. O planejamento divino, ele é mais complexo do que simplesmente num estalar de dedos as coisas se modificarem. Então nós terceirizamos, Deus te pague, Deus o ajude, Deus vai castigar você. Então nós temos essa tendência às vezes por conta um pouco da fé abstrata. A doutrina espírita nos convida nesses tempos difíceis a uma fé objetiva, lógica. É muito consolador quando nós lemos as obras da codificação, quando nós lemos as obras complementares, respeitáveis, doutrinárias, são obras que nós lemos e encontram sintonia na codificação espírita. E quando nós falamos de codificação espírita, eu gosto de sempre fazer este adendo, aí nós acrescentamos a revista espírita que Allan Kardec escreveu durante 12 anos, 11 anos e 4 meses para ser mais preciso, um pouco esquecida no movimento espírita. Semana que vem estaremos lançando em Curitiba a obra Um Tesouro Inestimável, porque a revista espírita é um tesouro esquecido dentro do movimento espírita. Então há obras respeitáveis como Transição Planetária de Divaldo Franco, Amanhecer de uma Nova Era do nosso querido Divaldo também, onde nós vamos encontrando, junto com as obras da codificação, informações pontuais, precisas. Como eu vinha falando, é consolador saber, tomar conhecimento dessa orquestração divina neste momento difícil do planeta Terra, para nós sabermos que Deus, que o Cristo, que os trabalhadores do mundo espirituais estão ativamente trabalhando, atentos a esta realidade, a esta transição planetária, e também contando com a nossa colaboração. A Terra hoje se assemelha a uma casa em reforma. Se uma pessoa entra numa casa em reforma sem conhecer o projeto arquitetônico, entra de gaiata, de curioso numa obra e vê parede quebrada, poeira para cá, material para lá, pessoas transitando, correndo, a agitação de uma construção, você fala, nossa, está tudo perdido, isso aqui não vai dar em nada, está tudo bagunçado. Mas quando a pessoa, se ela tem a oportunidade naquela casa em reforma, ela pegar a planta, o projeto arquitetônico e entender o que está sendo feito, o que está sendo modificado, para que está sendo modificado, ela já começa a entender melhor. Então, quando nós estudamos a doutrina espírita nesse tópico da transição planetária, é como se nós pegássemos o projeto arquitetônico do Cristo para este momento de transição e passamos a entender todo este movimento, para que a nossa fé se fortaleça, para que não percamos a esperança nesses tempos difíceis, para que possamos permanecer vigilantes em oração, mas também perguntando qual é a nossa tarefa, qual é a nossa missão nesses tempos difíceis e definidores.
definidores de transição planetária. Porque, como diz ali o Camilo, para que nós, as criaturas humanas matriculadas no educandário Terra, possamos agora manifestar de que lado estamos. Porque a Terra, nós sabemos, vem avançando muito na intelectualidade, no conhecimento das leis materiais, tecnologia. Nós estamos saturados, embora necessitemos desse avanço, mas o sentimento não acompanhou, de forma que nós vemos muitas pessoas ainda usando a inteligência para o mal, ou inertes, ociosas, omissas, há aqueles que praticam o mal pelo mal. Então a Terra representa para nós, neste momento, a hora de escolhermos que lado estamos. Se do lado do Evangelho, da luz, do bem, da ação edificante, em prol da ética, da verdade, da fraternidade, ou se nós vamos nos acomodar nas sombras. E as sombras aqui representam não só o mal pelo mal, aqueles que matam, aqueles que ferem, aqueles responsáveis pelas grandes corrupções, pelos grandes danos à sociedade e ao indivíduo, mas aí nós inserimos também a indiferença, a preguiça e o comodismo. Então é o momento que nós estamos tendo condições de optar se nós vamos trabalhar, se nós vamos aproveitar as oportunidades que a Terra está nos oferecendo na atual reencarnação para crescer, para progredir, para trabalhar, até para podermos permanecer neste mundo de regeneração, ou se nós vamos ficar nas sombras, atrapalhando. Quem não ajuda, atrapalha. Em construção, se você entrar no meio da agitação da obra, e está lá o arquiteto, está lá o engenheiro, está lá o pedreiro, está lá o mestre de obra, se você entrar e ficar no meio de todo mundo parado, você está atrapalhando. A Terra é mais ou menos assim. Os neutros, os indiferentes, também acabam atrapalhando. Então é um momento definidor do ponto de vista individual, para que cada um de nós possa fazer uma análise de como está se portando diante deste momento tão especial e grave pelo qual passa o nosso querido planeta Terra. Então está na obra Justiça e Amor do nosso benfeitor espiritual Camilo. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada planeta? Livro dos Espíritos, questão 185. Ou seja, nós evoluímos, os planetas evoluem ou ficam estanques, parados? Como é que se dá o progresso, né, dos mundos? Não, os mundos também estão submetidos à lei do progresso. Todos começaram como a Terra, por um estado inferior, e ela mesma sofrerá uma transformação semelhante, tornando-se um paraíso terrestre, quando os homens se houverem tornado melhores. Então aqui os benfeitores espirituais estão falando para nós um pouco de progresso coletivo, que reflete o progresso individual. A moradia, a casa, reflete a postura dos moradores, se são educados, deseducados, higiênicos ou não tão higiênicos. Quando nós adentramos numa casa, ali é o retrato das pessoas que ali moram. A Terra, a mesma coisa, é o retrato coletivo das pessoas que aqui moram. Então, os mundos progridem. O Haroldo Dutra muito bem nos fala desses chamados ciclos evolutivos, que muitas vezes nos escapa a compreensão no seu detalhe, na sua profundidade, mas hoje nós sabemos que os mundos estão submetidos a estes ciclos evolutivos, como já aconteceu com a Terra. É interessante isso, como ali fala a Terra, né, como todos começaram como a Terra. Quando nós buscamos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, nós lá encontramos os tipos de mundos, uma classificação geral, que nós até colocamos no slide, mas por questões de tempo, nós vamos até aproveitar esta oportunidade para tratar desse assunto, porque estamos falando dessa questão. Lá os benfeitores espirituais falam mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma na Terra, das primeiras encarnações da alma no início da evolução. Mundos de prova e expiação, o que é a Terra hoje, onde ainda há o predomínio do mal. Nós sofremos num mundo de provas e expiação a inclemência da natureza e a dureza dos corações da criatura humana. Nós temos um mundo de regeneração onde há o desejo do bem, mas ainda há
dores a serem suportadas, não excruciantes, tão dolorosas, angustiosas como no mundo de provas e expiações, mas há lutas a sofrer. E lá diz que se o homem não se comportar bem no mundo de regeneração, ele poderá voltar para um mundo de provas e expiação. É a calma após a tempestade, o mundo de regeneração. Os mundos felizes, onde há a vivência do bem, regeneração, o desejo do bem. No mundo feliz, há a vivência completa do bem, e os mundos celestes, destinados aos espíritos puros. Então vejamos essa classificação que os benfeitores nos apresentam e entender que a Terra já passou por esse ciclo evolutivo. A Terra já foi um mundo primitivo. E ela própria, nesses ciclos, ela já transitou para o mundo de provas e expiações. E isto se deu exatamente com a vinda dos espíritos de Capela, os exilados de Capela, da constelação de Cocheiros, quando eles vieram para a Terra, nessa transmigração dos espíritos, porque os espíritos não estão obrigatórios e perpetuamente presos a um planeta para sempre. Há esta imigração e emigração dos espíritos, porque esta escola maior é o universo e nós somos os alunos aí em evolução. Então a Terra no passado recebeu esses espíritos que, conforme a obra Caminho da Luz, do nosso querido Chico Xavier, que é uma síntese do progresso da Terra, ela fala, né, que se dividiram entre os hebreus, os egípcios, a Índia e os árias, a raça branca. Então a gente percebe que vieram esses espíritos e trouxeram um conhecimento grande para a época. Astronomia, matemática, a própria questão de espiritualidade, a crença em Deus. Os hebreus trouxeram, esses espíritos trouxeram lá de Capela a crença num Deus único, e assim a Terra naquela oportunidade saltou, passou a ser um mundo de provas e expiações. E o tempo vai passando, e eis que nós estamos agora neste momento de mais um ciclo evolutivo, de mais uma etapa evolutiva para a Terra se tornar então um mundo de regeneração, onde há o desejo do bem. E veja que interessante, né? Ali fala, tornando-se um paraíso terrestre, quando os homens se houverem tornado melhores. Então depende de nós, não tem data certa. E aqui eu aproveito para deixar para que os senhores possam buscar em casa depois, hoje com a internet. Existe uma entrevista do Haroldo Dutra e do Divaldo Franco para a TV FEB, a Federação Espírita Brasileira. O nosso confrade Geraldo Campetti dirigiu uma entrevista muito bem feita, as perguntas muito profundas em torno do tema transição planetária, e lá Haroldo e Divaldo discorrem do tema de uma forma realmente impressionante, justa, perfeita do ponto de vista doutrinário, e lá eles falam, tomarmos cuidado com essas datas, né? 2019, 2057, na verdade são símbolos, porque não há data. E o Haroldo fez uma abordagem notável. Aqui na Terra nós temos os ciclos climáticos. Termina o inverno num dia, começa a primavera no outro dia. Será que de um dia para o outro, de uma noite fria do inverno, o último dia do inverno, e o outro dia de manhã da primavera, já cessa o frio de uma para outra hora? De um dia para o outro as flores já brotam e já aparecem? Não. Cada período climático tem o seu início, o seu apogeu, a sua queda. São ciclos evolutivos. É isso que nós temos que entender. Então as datas que nós encontramos, muitas vezes mencionadas, são datas símbolos. Joana de Ângeles, numa obra, ela tem uma frase onde ela diz: cabe ao cristão, aos homens de bem, muitas vezes apressarem esse estado de regeneração ou retardarem. Então não há como estabelecer muitas vezes datas. São muito perigosas essas datas, até porque, conforme nós veremos no sermão profético de Jesus, quando ele fala da transição planetária e perguntado a respeito de quando isso se daria, ele falou: nem eu, nem os anjos sabem, somente o Pai sabe, somente Deus sabe. Então é interessante essa resposta que está no Livro dos Espíritos: quando os homens se houverem tornado melhores. Como são ciclos evolutivos, nós já estamos vendo na Terra esse período em que interpenetra-se o final de um ciclo de provas e expiações e o início de um ciclo de um mundo de regeneração. Por isso, conforme uma palestra do nosso querido Raul Teixeira, ele falará, isso certamente, provavelmente nosso querido Afonso poderá abordar, há pessoas na Terra que já estão com um pé no mundo de regeneração.
Pessoas dedicadas, pessoas afeitas ao bem, pessoas que pacificam, que querem colaborar, e há outras que ainda estão com o pé no mundo de provas e expiações, egoístas, orgulhosas, preocupadas apenas com o prazer imediato e etc. Então, por aqui, nós vamos entendendo estes ciclos evolutivos que o planeta vai se submetendo ao longo do tempo, né? Aqui é aquela lição que eu mencionei do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mundos primitivos, a Terra já foi um mundo primitivo, mundo de prova e expiação, cuja meta é desenvolver a inteligência e o sentimento. Avançamos muito em inteligência, agora estamos carentes de sentimento, porque nunca tivemos tanta tecnologia. Hoje o relógio tem relógio, não é o meu caso, mas existem relógios conectados com internet, com WhatsApp. A tecnologia é impressionante, mas temos 500 milhões de depressivos, um suicídio a cada 20 segundos aproximadamente. A fome graçando aqui na Terra. Então, bem se vê que alguma medida a divindade precisava fazer, porque se as leis divinas não intercedem, quando um planeta avança muito em intelectualidade e estaciona no sentimento, o que acontece? A inteligência vai avançando, havendo um risco muito grande para que esses homens excessivamente intelectualizados e pouco moralizados acabam destruindo a si mesmo e acabam destruindo o planeta em que vive. Então, quando chegam esses momentos, não só na Terra como nos mundos, que há outros mundos de provas e expiações do universo, há outros mundos nesse patamar de evolução. Eu sempre gosto de comparar a pedagogia da escola. A gente imagina o universo então como uma grande escola, né? E quando a gente vai a Uberaba, por exemplo, Uberaba, quantas escolas tem o terceiro ano? Dezenas. Quantas escolas tem o ensino médio, o antigo colegial? Dezenas. Assim é o universo. Muitos planetas no mesmo patamar de evolução, outros mais avançados e outros mais atrasados. Mas então nós vimos agora a descoberta da ciência, daquele chamado exoplanetas, né? Um grupo de 7 ou 8 planetas, muito parecidos com a Terra, às vezes em tamanho, com a perspectiva de água, de oxigênio. Então é esse infinito universo que nós vamos fazendo este olhar sobre a perspectiva da evolução e sobre essa perspectiva pedagógica da evolução de cada um de nós, já que somos almas imortais, né? Então, aí temos um mundo de regeneração. Prevalece o desejo do bem, mas ainda há provas a sofrer, que não se revestem das angústias da expiação. Então a gente acha que o mundo de regeneração acabou a dor, acabou o problema. Não é bem assim. Não teremos mais essas dores tão intensas, tão dolorosas como acontece no mundo de prova e expiação. Um tsunami que mata 250.000, 300.000 pessoas, doenças que dizimam milhares de pessoas. Isso tenderá a desaparecer com o mundo de regeneração, mas ainda haverá lutas e desafios. E o que eu acho interessante é isto: o homem ainda é falível, e se não estiver firme no bem, pode cair no mundo de expiação. Portanto, nós, aqueles que tivermos mérito para ficar no mundo de regeneração, não adianta depois, que bom, fiquei, agora ninguém me tira daqui. Né? Cuidado, né? Porque esta proposta da transição planetária é interessante, já adentrando a Gênese nas nossas falas aqui. O Kardec fala algo interessante, né? Porque a transição planetária é este movimento, então, que a divindade está orquestrando. Então nós passamos a entender, neste primeiro momento, o expurgo, a saída, diz Kardec, é daqueles que praticam o mal pelo mal, que se comprazem no mal. Então esses criminosos, corruptos, essas pessoas que praticam o mal sem nenhum pudor, felicitam-se com isto, né? Essas pessoas já não reencarnam mais na Terra. E aí prossegue a evolução. Num primeiro momento, os neutros ficarão, os indiferentes ficarão. E à medida que for se intensificando este mundo de regeneração, esses neutros começarão a atrapalhar. Se permanecerem na neutralidade, na ociosidade, na preguiça, no comodismo, lá adiante eles atrapalharão e sairão de um mundo de regeneração. Por isso que ele fala, pode cair no mundo de expiação. Então,
acontecem esses momentos. Neste primeiro momento, o expurgo é do mal, pratica o mal pelo mal, diz Kardec. Mais adiante, não sabemos quanto, não ousamos falar em datas, né, os nêutrons começarão a atrapalhar também, e se não se modificarem, poderão voltar para um mundo de prova e expiação. É importante esta observação. Mundos felizes, mundos celestes. Agora nós temos aqui uma frase que está na Revista Espírita, muito interessante. Revista Espírita de 1861, com o tema do texto A Terra Prometida. E é interessante este texto ali, porque está até no final, a Terra Prometida, né? Que ela, erguei-vos para assistir à aurora desta nova vida. Não sentis que a Terra está em trabalho de parto, para quebrar as cadeias que amarram o surto de sua inteligência? Por vós os homens se voltam para o bem. Sereis conduzidos à verdadeira Terra Prometida. Armai-vos de virtudes, limpai-vos das impurezas. O Espírito dita essa mensagem, que é Marcodeu, e é um personagem bíblico, uma mensagem muito interessante. Então, quando lá nos Hebreus já havia a promessa da terra prometida a Canaã, a terra prometida, porque a mensagem se destinava a toda a humanidade e não a uma raça circunscrita. Então, quando se falava nas Escrituras da terra prometida, a nova Canaã, é o mundo regenerado. Já era a promessa dos benfeitores espirituais, constando através dos profetas, dessa transição pela qual nós passaríamos. Erguei-vos para vos assistir à aurora. E aqui é importante distinguir a aurora de alvorada, né? Aurora é quando nós de manhã já conseguimos ver o sol. Aurora. Alvorada é quando nós começamos a ver a claridade da manhã. Ainda não vemos o sol, ele ainda não apareceu, mas já começa a clarear no horizonte. Isto é alvorada. A aurora não, é quando o sol já aparece, já está visível, portanto o dia está mais claro, é natural. Então, o mundo regenerado é a aurora, essa perspectiva de um mundo melhorado, quando o sol já está visível. Nós estamos vivendo nesse momento a alvorada de um mundo novo. A alvorada de um mundo novo, porque nós já estamos vendo as claridades deste mundo novo. Então, porque viemos de uma noite escura, de trevas, a Idade Média, e aqui nós não temos tempo para entrar em detalhes, realmente estamos vindo de uma época muito escura, a noite moral da humanidade. E a Idade Média muito bem representa isto. E agora nós estamos nesse momento de alvorada de um mundo novo. Com a informação da espiritualidade, nós estamos sabendo que logo o sol vai se levantar e o mundo regenerado se estabelecerá aqui na terra. Aí que eu falei, consolador. É importante termos acesso a essa informação e veremos e sabemos como é que isto vai se dar. A terra está em trabalho de parto, de expulsão. Já de algumas décadas, 2, 3 décadas aproximadamente, os maus desencarnam e já não reencarnam mais aqui na terra. Vão para mundos compatíveis com a sua evolução, porque aqui eles estão atrapalhando. Então, quando a gente tiver uma notícia na televisão, por exemplo, um homicida que morreu, não, a pessoa assaltou, matou e da perseguição policial morreu, estes tipos de espíritos maldosos já não reencarnam mais na terra. Mas a pedagogia divina, a orquestração divina é tão bela que esses que estão sendo expulsos, entre aspas, da terra, jamais estão sendo expulsos da misericórdia divina, porque eles irão para mundos inferiores, continuar o seu processo evolutivo, como o aluno repetente. Ele repete o ano, mas ele não é expulso da escola, ele não é abandonado pelos professores, pela direção da escola, ele vai fazer o mesmo ano. Assim é Deus conosco. Esses que não terão mais permissão para ficar na terra, irão para mundos inferiores, e lá irão ajudar, porque levarão o conhecimento aurido de um mundo de prova e expiação. Você imagine, por exemplo, um espírito que tem um conhecimento hoje aqui da terra, e vai para um mundo primitivo,
Aí ele vai levar inconscientemente a noção da roda, do fogo, tecnologia, etc. Lá ele vai fomentar o progresso, vai ajudar aquele meio. E se um dia ele tiver condições, ele poderá voltar à Terra ou outros mundos que estejam nos níveis de um mundo de regeneração. Então vejamos como tudo se encadeia, tudo é equilibrado, tudo é perfeito no planejamento divino. A Terra está então em trabalho de parto, né? Por conta desse surto de inteligência, crescemos muito em inteligência e o sentimento não avançou conforme nós falamos. Então estamos caminhando para a Terra prometida, o mundo regenerado. Portanto, aqueles que querem colaborar, que o Camilo falou, estar no lado da luz, nós temos que nos armar de virtudes e nos limpar das impurezas morais, para que possamos viver este momento difícil. É preciso virtude, porque segundo dizem os benfeitores espirituais, está na entrevista do Divaldo que eu citei com o Haroldo, e isso eu já tinha ouvido do Divaldo numa outra ocasião, que a gente olha a Terra e fala, nós já chegou no fundo do poço, e ele diz que ainda não, ainda teremos alguns períodos mais complicados, a sexolatria, o prazer, as drogas, ainda poderão atingir alguns níveis mais alarmantes, até que chegará uma hora que se chegou num patamar de abismo moral, que não há outra opção para essas almas senão subir, buscar Deus, né? Então teremos tempos difíceis, e para isso é importante esta fé espírita, esse conhecimento, esta confiança em Deus, armar-nos de virtudes para que possamos trabalhar e colaborar. E tudo isto que nós vamos falando aqui, nesta abordagem inicial, está na Revista Espírita de outubro de 1861, mensagem de Mardoqueu. Eu pesquisei Mardoqueu e existem 2 personagens bíblicos do Antigo Testamento com esse nome. Então, como a gente sabe, não é importante quem é o Espírito. Kardec exaustivamente fala isso no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita. Portanto, nós sabemos quem é o Espírito. O importante é o conteúdo, e esta mensagem intitulada A Terra Prometida, na Revista Espírita, conforme bem se vê ali, nós sintetizamos, é uma mensagem muito bela, que nos ajuda a entender este momento de transição planetária. A benfeitora Amélia Rodrigues, através da mediunidade do nosso querido Divaldo Pereira Franco, ela vai nos falar algo assim muito interessante, né? Nós íamos avançar, mas só que iríamos falar, pode deixar assim, tá? Obrigado. Ela narra com a sua linguagem poética, era uma tarde de terça-feira, Jesus estava com os discípulos e estava visitando o grande templo de Jerusalém, o orgulho da raça judaica. Lá estava a arca da aliança entre os hebreus e a divindade. Um templo muito belo, com madeiras preciosas, mármore, ouro, prata. Havia sido erguida por Salomão 1000 anos antes do Cristo, embelezada 20 anos antes de Jesus, do nascimento de Jesus, por Herodes o Grande, de forma que era o orgulho da raça judaica. Todo judeu, num dado momento da sua vida, iria para conhecer o templo de Jerusalém. Ali eram decididas as questões da fé, da política, da economia. E os discípulos falam a Jesus, mestre, vê que pedras, que construções. E Jesus dá a eles uma resposta intrigante. Dia virá que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E os discípulos se assustaram. E na mente dos discípulos naquele momento fica, por que o mestre deu este terrível vaticínio, esta previsão tão negativa? E eles saíram do grande templo, subiram ao Monte das Oliveiras, da onde dava para enxergar o templo e Jerusalém, e eles então chegam até Jesus e perguntam, mestre, quando será isto? Como isso acontecerá? E aí Amélia Rodrigues diz, Jesus, num dos raros momentos, adentrando o futuro, antevendo as paixões humanas, o egoísmo, a tecnologia sem alma, a ciência sem Deus, profere o famoso sermão profético.
E o sermão profético de Jesus, ele é extenso. Nós trouxemos aqui alguns principais pontos dentro do tempo que nos é permitido, que a nossa fala deve girar em torno de 50 a 60 minutos no máximo. Aí está uma parte do sermão profético de Jesus: levantar-se-á muitos falsos profetas, dizendo: eu sou o Cristo. Jesus sabia que as suas palavras seriam distorcidas, que muitas religiões surgiriam na terra divorciadas da sua proposta moral. Então, portanto, essa representação do eu sou o Cristo são as religiões com essa aparência de estarem pregando o Evangelho, quando algumas não estão ou estão embaralhando, distorcendo a escala de valores da vida do Evangelho. Nós vivemos um momento em que temos algumas religiões preocupadas muito mais com quantidade do que qualidade. Religiões que têm metas de produtividade muito mais se assemelhando a uma empresa comercial do que propriamente a um templo religioso. Algumas que priorizam, embora falem da mensagem do Evangelho, mas enfocam mais, priorizam mais a prosperidade material, o reino de Deus agora na terra, portanto distorcendo a escala de valores que Jesus havia nos trazendo. Todas as religiões na terra terão que fazer esse caminho de volta ao cristianismo primitivo, e aqui nós inserimos o próprio espiritismo. Há uma obra do Divaldo que nós só vamos deixar aqui por referência: Perturbações Espirituais, que é a sequência do Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais, onde o Espírito Filomeno de Miranda traz um alerta para as direções da casa espírita. São advertências oportunas às casas espíritas, porque muitas vezes nós, no movimento espírita, estamos nos afastando do cristianismo primitivo, da simplicidade dos ensinos de Jesus. O templo religioso, qualquer que seja, vai ter que se assemelhar à casa do caminho, aquelas pregações com os sentimentos simples que atingiam os corações, a ação no bem, porque também havia. Então, Filomeno de Miranda, na obra Perturbações Espirituais, vai comparando em muitos momentos, fazendo essa referência à casa do caminho e aos templos religiosos atuais. Então surgiram muitos templos religiosos, muitas religiões que foram se distanciando do Cristo, da mensagem autêntica do Cristo, que é de austeridade, que é de transformação moral, que é de fidelidade ao amor, às virtudes que nos felicitam, nos planificam e nos fortalecem. Jesus já sabia que a sua palavra seria distorcida. Não vim trazer a paz, mas a espada, que as suas palavras gerariam disputas, guerras, né? Por isso que ele fala: haverá rumores de guerra. As suas palavras mal compreendidas fomentariam guerras. Estima-se que não passou um século sequer na terra sem guerra. Alguns historiadores chegam a estimar que nós já tivemos no planeta em torno de 15 mil guerras, 80% com a motivação religiosa. Olha só que interessante. Outros com motivações econômicas, ampliação territorial, etc. Mas 80% com alguma influência religiosa na questão. Então Jesus sabia, o Livro dos Espíritos fala, é o predomínio da natureza animal sobre a nossa essência espiritual. A nossa animalidade, o instinto, ainda não sublimado, fazendo com que queiramos impor, dominar, e isto vai gerando então as guerras. Então Jesus lá já falava disso, porque Kardec diz que os espíritos superiores são muito comedidos quanto ao futuro. É um raro momento do Evangelho em que Jesus adentra o futuro, mas quando ele fala das predições na terceira parte da Gênese, quanto mais evoluído é o espírito, mais ele consegue enxergar o futuro. E Jesus, por ser esta alma mais elevada que nós temos referência aqui na Terra, ele olhando à frente, já sabia dessas guerras que viriam, né? Haverá rumores de guerra, nação contra nação.
haverá fome. Parece praga de Jesus, mas não é. Era uma previsão que ele sabia que aconteceria. E vejamos que Jesus, mesmo fazendo esta previsão negativa, ele não perde o equilíbrio, ele confia em Deus, ele está fazendo a sua parte, sabe que era no mundo de provas e expiações, todas essas convulsões ali previstas eram necessárias e naturais. Mas chegou um momento que nós já temos condições de trazer para a terra este mundo regenerado. Fome. O livro dos Espíritos fala, numa sociedade que deveria viver sob a égide da lei do Cristo, não deveria haver espaço para a fome. Hoje eu estava assistindo um noticiário, falava da fome no Iêmen, na Nigéria, no Sudão do Sul, na Somália. É impressionante que depois de 2000 anos de Jesus, ainda nós tenhamos pessoas, sobretudo crianças, morrendo de fome na terra. Agora em 2016, a estimativa foi que 1% da população mundial detém 50% da riqueza mundial. Na mão de 1% está 50% da riqueza mundial. E muitos desses que têm e detêm essas riquezas são egoístas. Nem todos, porque há pessoas que têm dinheiro e realizam obras maravilhosas, mas muitos só querem ambicionar mais, ter mais, e por conta disso, por conta dessa desigualdade social, econômica, fomentada pela desigualdade moral, os níveis de consciência da criatura humana, é que nós vemos então, a cada 3 segundos, uma pessoa morrendo de fome no planeta Terra. Então Jesus sabia disso, e essa realidade é para que no mundo de regeneração, isso possa ir sendo minimizado de tal forma, a ponto de que a hora que o mundo de regeneração estiver devidamente estabelecido, que é um ciclo também, começa, interpenetra-se o mundo de prova, expiação e regeneração, vai separando, começa a regeneração, vai atingir o seu apogeu, e é quiçá depois para um mundo feliz, como diz lá naquela escala espírita. Mas aí vai tempo, vamos pensar neste momento de transição. Pestes, quantas doenças a terra não teve? Peste negra, a peste bubônica, que na Idade Média matou 1/3 da população mundial. Outro dia eu assisti um documentário sobre a peste negra, foi realmente algo impressionante. Os corpos eram jogados nos rios, não tinha onde enterrar tanta gente. E foi trazida pelos ratos para se não me engano, veio da Ásia para a Europa, trazida pelos ratos, e só não chegou ao mundo novo, à América, por conta da distância, por conta do oceano separando, por conta do homem ainda não fazer as viagens com frequência à América, etc., está no começo ainda, porque senão era algo grave. E por que Jesus prevê isso, essas pestes? E hoje doenças que estavam extintas voltam à Terra, febre amarela, nós temos a AIDS, tudo isto consequência do nosso atraso moral. Porque o nosso pensamento, o nosso atraso moral, a nossa vibração, cria um ambiente, um habitat energético, fluídico na Terra, propício para o surgimento de vírus, bactérias, bacilos, que André Luiz muito bem estuda nas suas obras, pela mediunidade do Chico, vibriões mentais. Então, pelo pensamento da maioria aqui na Terra, nós criamos uma ambientação para que estas pestes surjam, se manifestem, permaneçam. Por que até hoje o homem, com a AIDS aí há quase 30 anos na Terra, gastando-se bilhões em pesquisas, não consegue a cura? Lei de ação e reação, lei do mérito, ainda permanece na Terra a sexualidade desgovernada, o sexo pelo sexo, o prazer pelo prazer, sem o sentimento. Então Jesus já sabia que o desalinho moral geraria esta ambientação para a peste, tremores de terra, o governador da terra, o arquiteto da terra, porque o livro A Caminho da Luz nos apresenta Jesus presente desde o início da terra, sabia que haveria tremores de terra. A Terra é um planeta ainda jovem, com seus 4
1,6 bilhões de anos, as placas tectônicas ainda se ajustando. Então era natural que nesse ajustamento surgissem terremotos, tsunamis, etc., né? Sereis levados ao tribunal por minha causa. Naquela época de Jesus, os cristãos eram mortos. Estima-se que até o ano 300, 1 milhão de cristãos foram mortos pela perseguição religiosa. Mas nos dias de hoje, sereis levados, sereis julgados. Tribunal lembra julgamento. Sereis julgados por minha causa. Ou seja, hoje, nesse momento, nesses tempos difíceis, como disse Camilo, as pessoas de bem muitas vezes não são compreendidas. As pessoas de bem são tidas como tolas. A mediocridade é aplaudida. E as pessoas de bem muitas vezes não são compreendidas e serão julgadas como pessoas bobas, né? Ali mais à frente, e sereis odiados de todos por causa de meu nome. Então hoje, viver o Evangelho no cotidiano, construir o mundo de regeneração no nosso cotidiano, porque antes de construir um mundo de regeneração no exterior, nós individualmente temos que construir um mundo de regeneração no nosso íntimo. O mundo de regeneração sai de dentro para fora. Nós encontraremos esses obstáculos, essas pessoas complicadas, esses desafios complexos da vida, e muitos não nos entenderão quando nós cristãos nos empenhamos para ter um hábito mais qualificado, um hábito diferente. Não, mas você é bobo, imagina, todo mundo faz assim, mas eu não faço. Fidelidade. Num dado momento do sermão profético, veremos Jesus nos conclama neste momento a fidelidade. Neste período de declaração de imposto de renda, quantas pessoas se movimentando, se agitando na busca de um recibo médico, de um recibo de dentista, para colocar no imposto de renda. Não, mas eu já pago tanto imposto, eu quero amortecer, eu quero ter restituição. E age de forma que, não, eu conheço alguém que dá recibo, eu conheço alguém que manipula a declaração de imposto de renda, você não precisa pagar imposto nenhum, pelo contrário, vai ter restituição. E aí nós falamos, não, vou pagar o imposto, porque Jesus disse, dai a César o que é de César. O que os governantes fazem com os impostos, a responsabilidade é deles. Quando eu passo a manipular, a fraudar, a responsabilidade é minha. Aí a gente fala isso, a pessoa fala, nossa, mas você é tonto, hein? Mas você é bobo, imagina, está todo mundo fazendo. Então temos que tomar cuidado, porque às vezes perdoar, pacificar, a pessoa mostra a face da violência e nós mostramos a face, dar a outra face é isso, a pessoa mostra a face da violência e nós mostramos a face da tolerância, a pessoa fala, nossa, mas vai deixar quieto? Não vai revidar? Fulano falou isso de você. É este o momento, seremos julgados, seremos odiados nesse sentido, não compreendidos, e às vezes não compreendidos por pessoas da nossa família de sangue, que vão se separando de nós, vão se distanciando. Não, fulano é muito chato, ele não consome bebida alcoólica, ele não faz isso, não faz aquilo. Claro, nós não precisamos nos tornar uma pessoa de bem, uma pessoa chata também, só fala de evangelho, só fala de Jesus, só não vai em festa, não dança, não participa de festa, né? Nós temos direito ao entretenimento saudável, mas não precisamos nos comprometer com os vícios, com o álcool, etc. Vamos a um casamento, a uma festa de casamento com qualquer pessoa. Saímos jantar com os nossos cônjuges, com a nossa família, sorrimos, nos divertimos, contamos piadas sem o tom chulo, sem a palavra chula. Claro, não é o cristão sisudo, fechado, não passeia, não viaja, não vai a uma festa de casamento, não vai ao jantar. Não, não é esta a proposta. Eu vos trago boas novas de alegria. A proposta do Evangelho é de alegria. Assim nós devemos ser, mas não seremos bem compreendidos muitas vezes pelos nossos pares, familiares, da sociedade. Irmão entregará irmão à morte e o pai ao filho. Nós vivemos um momento que as drogas atingiram uma culminância, onde o pai tem que entregar o filho às autoridades policiais. Eu sou juiz da infância e da juventude, não poucas vezes aparece lá mães e pais delatando seus filhos. Não aguento mais, mande a polícia em casa para prendê-lo, levá-lo à Fundação Casa, etc. Ele está traficando, ele está assim, está roubando.
Outro dia vimos ali um pai que matou um filho no auge da droga, porque o filho, com a síndrome, com a violência, estava com o ímpeto de matar a mãe. E o pai teve que interceder para matar o filho, para que ele não matasse a mãe. Então, vejamos só então a que ponto chega, e Jesus já previa todos esses desafios, né? Quem estiver no telhado, não desça. Quem estiver no campo, não volte à cidade. É aquilo que eu falei da fidelidade. Quem elevar-se, quem for ao monte, não volte à cidade. Quem for ao telhado, não desça. É isso. À medida que a gente for se elevando, não ceder, não afrouxar os valores morais que nós abraçamos. Porque às vezes, num momento de invigilância, nós afrouxamos moralmente e praticamos uma atitude equivocada, nos comprometemos, nos desequilibramos. Às vezes uma concessão moral que fazemos em nossas vidas trará para nós muitas amarguras e muitas tristezas. Não, mas eu vou sonegar só uma vez. Não, eu vou trair o meu cônjuge, é só uma vez. É só um. E quando começa a primeira, é tese obsessiva. Não, é só uma vez. Aí depois vem a segunda, vem a terceira, vem a quarta. Então nós temos que tomar cuidado, porque muitas pessoas de bem, sofrendo esta pressão, às vezes acabam no momento de vigilância, acabam fazendo essas concessões morais, e a partir de ali começa, num momento de invigilância, começa o seu sofrimento. Então é um momento de fidelidade ao Evangelho. É um momento realmente de nós abraçarmos esses valores e nos mantermos fiéis a eles. Aqui já essa é a parte final do sermão profético. Ai das grávidas e das que amamentarem nesses dias, porque haverá grande miséria sobre a terra. As grávidas, né, a gestação, a chegada de um filho. Hoje em dia, educar um filho é um desafio. Este choque de ideias que nós vivemos neste momento. Às vezes, pais espiritualizados trazem do seu passado e reencarnam filhos complicados. Às vezes, filhos que nós mesmos desviamos do caminho lá atrás. Mas hoje está muito difícil. É um desafio educar. Eu tenho 3 filhos homens, posso falar, é um desafio educar. Essa saturação da tecnologia, o jovem, a criança um pouco descompromissado com religião, as tentações do mundo, mas nós vamos educando, vamos fazendo a nossa parte, semeando desde que estão no ventre materno, nós já vamos ali iniciando o nosso processo educativo. Mas hoje em dia, sem dúvida alguma, nessa transição planetária, é um desafio educar. Mas nós vamos fazendo a nossa parte. Jesus já previa essa dificuldade da convivência entre pais e filhos, a educação, porque neste momento almas atrasadas estão também, como última oportunidade na terra, estão reencarnando, tendo a última chance aqui na terra. E reencarnam almas complicadas, complexas, que têm a oportunidade de se ajustar, vêm com a perspectiva de melhoria, mas ao cair neste meio, a influência da matéria, acabam dando vazão às suas antigas ambições, desejos e tendências, e caem novamente, falem novamente. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu. Olha que linguagem interessante que Jesus usa. Amélia Rodrigues, interpretando este trecho do sermão profético, é maravilhoso. Ela diz assim: o sol escurecerá. Jesus já antevendo a guerra mundial, a bomba atômica. Porque quando as bombas atômicas foram lançadas na Segunda Guerra Mundial, em Nagasaki e Hiroshima, os cogumelos das bombas atômicas escurecendo o céu. Então o sol se escurecerá, né, pelas bombas atômicas que seriam lançadas. A lua não dará sua claridade. Lembramos do período da Guerra Fria, quando as duas grandes superpotências queriam chegar à lua para lá montar uma base armamentista, militar, para direcionar seus mísseis contra as nações rivais, então querendo fazer da lua um ambiente para a guerra, né, um ambiente para colocar ali lançamento de mísseis, etc. Então a lua não daria sua claridade. Mas aqui é um momento de consolo. No meio de toda essa previsão de Jesus, nós vamos encontrar no sermão profético
como no final, e nessa parte, por isso que eu grifei, para mostrar que não é só previsão negativa, não é só Jesus falando, vai acontecer isso, e vocês que se virem com isso. Não, vai acontecer isso, em decorrência da imperfeição moral, mas nós estamos ajudando. As estrelas cairão no céu, simboliza a reencarnação de almas missionárias. As estrelas, espíritos de luz, caem na terra, reencarnam na terra neste momento, para ajudar. Por isso que nós passamos a entender esta orquestração divina da transição planetária. No livro Transição Planetária, na obra Gênesis, nós entendemos que nesse momento, além do trabalho de parto, de expulsão daqueles que praticam o mal pelo mal, Deus está mandando à terra almas missionárias. 2 grupos de almas missionárias. Os missionários sempre reencarnaram, mas neste momento de transição, intensificou-se, está massivo. Diz Divaldo na obra Transição Planetária, reencarnam almas missionárias do passado da terra, profetas antigos, filósofos, santos medievais. Olha que beleza. Inclusive, o Filomeno de Miranda anuncia em suas obras, neste momento da terra, agora nesse momento atual, reencarnação de franciscanos, para que depois, mais adiante, o próprio São Francisco reencarne na terra. É consolador saber que essas almas nesses patamares estão vindo na terra nesse momento difícil para colaborar. E aí, repito, qual é a nossa ação? Sintonizar com eles para colaborar também, ainda que numa dimensão menor, mas colaborar também. Os franciscanos estão reencarnando. Emmanuel reencarnou no ano 2000, conforme o próprio Chico narra. Não sabemos aonde, não sabe, porque às vezes fica essa especulação, aonde reencarnou Emmanuel, que profissão ele vai ter, vai ser presidente do Brasil, não sabemos, mas vai ser uma alma que vai fazer uma grande diferença. Joana de Ângeles, o próprio Divaldo fala disso, aqui não é especulação, porque é uma entrevista gravada com o Divaldo, porque às vezes ficam esses murmurinhos, essas falas sem parâmetros doutrinários, fulano disse, fulano falou aquilo, e às vezes infelizmente esperam a pessoa desencarnar, para poder falar, não, fulano me disse isso, mas não falam quando a pessoa estava viva para poder dizer se era isto mesmo ou não era. É um expediente. Infelizmente isso pode até acontecer com o nosso querido Divaldo, com 90 anos, daqui a pouco o Divaldo desencarna, não, o Divaldo falou isso para mim, falou aquilo, que não falou quando ele estava vivo. Então usam desses expedientes, por isso que quando a gente traz uma informação como esta, é porque o Divaldo falou, está registrado em que Joana reencarnará, se já não reencarnou no ano passado. Então, a vinda de almas neste momento em grupos, massivo na Terra, e junto com tudo isto, se não bastasse, almas da estrela Alcíones, da constelação das Pleiades, já estão reencarnando no planeta, já de algum tempo, 20 anos, 10 anos, e agora vindo massivamente da estrela Alcíones, como aconteceu naquela época dos exilados de Capela, repete-se agora, neste momento de ciclo evolutivo da Terra, vêm os espíritos, mas agora eles não vêm como exilados que estavam atrapalhando, eles vêm para somar, para colaborar. E a obra explica o porquê, por que vêm essas almas de outro mundo para ajudar nós neste momento? Porque são almas moralizadas, que poderão enfrentar esses momentos difíceis da Terra, essa perversão, esse prazer, e não têm vínculos anteriores no planeta, portanto não sofrerão nenhuma influência obsessiva. Olha que interessante, não tem vínculo, porque muitas obsessões estão alicerçadas em vínculos dolorosos do passado. Como eles estão vindo de um outro mundo, eles não têm vínculos aqui na Terra, diminui essa perspectiva de sofrerem obsessão. Então eles vêm para somar, já estão em colônias próximas da Terra, ambientando seus hábitos terrenos e reencarnando aqui e acolá. Então a gente percebe que a nossa visão é de muita perspectiva, As potestades do céu serão abaladas. Potestade significa potência, valor, os valores divinos sendo abalados, conforme dissemos, no momento da Terra em que a alcoolizar-se é normal, 80% ingere bebida alcoólica. Outro dia vi uma estatística que me assustou, em 60% dos relacionamentos conjugais há traição. Olha os valores invertidos, não é aceitável. Então, atitudes que não são aceitáveis
vão ganhando este status de aceitabilidade, status de cidadania. Então os valores vão sendo distorcidos. O céu e a terra passarão, mas não passarão as minhas palavras. Simão diz no Evangelho, né? Mestre, as tuas palavras são palavras de vida eterna, que virou um dos livros do Emmanuel, Palavras de Vida Eterna, justamente por conta dessa expressão do Evangelho, né? As suas palavras são palavras de vida eterna, porque Jesus é para nós trazer à terra as verdades divinas. Então as palavras do Cristo são verdades imutáveis, são leis divinas que nós vamos tomando contato, que nós vamos saindo da ignorância para a consciência e vamos entendendo que as palavras do Cristo são a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. O Evangelho é o caminho da plenitude e da felicidade. As palavras, as propostas do Cristo são psicoterapêuticas, tanto que há vários estudos hoje apresentando a proposta de Jesus como psicoterapeuta. Jesus, o maior psicólogo que já existiu, é um livro. E há pesquisas na área da ciência, da física, da medicina, agora se curvando à grandeza dos ensinos da psicoterapia do Cristo. Para o mundo regenerado, nós vamos ter que reconhecer esta grandeza e viver as palavras do Cristo. E hoje, ó, o desafio. Na Terra, a maioria das religiões são não cristãs. O islamismo, o judaísmo, o cristianismo na Terra não é a maioria. Então, aos poucos, lentamente, essas religiões não cristãs está na obra O Consolador de Emmanuel, do Chico, terão que reconhecer a grandeza de Jesus e das suas propostas. Quanto a esse dia, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho do Homem, somente Deus sabe. Questão de datas. O 2057 está na obra Pinga Fogo do Chico, porque Emmanuel fala ali 2057, não é que em 2057 tudo muda. O Divaldo tem falado em suas palestras, a partir da segunda metade deste século começaremos a ver um mundo melhorado, mas é aquele início de um mundo de regeneração. Não é que de uma para outra hora as coisas mudam, é uma perspectiva, um símbolo lá para diante, porque a data 2057, ela está na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo Bezerra de Menezes, quando falando da vinda do Espiritismo, lá está, Humberto de Campos fala que o Espiritismo viria, os seus primeiros 100 anos seriam movimentos preparatórios para os próximos 100 anos. Então, 1857, mais 200, 2057. Porque o Espiritismo inicia esta era efetiva de transição planetária na Terra. 100 anos iniciais, movimentos preparatórios dos próximos 100 anos que viriam, né? Então, essa data, 2057, como este símbolo, né? Como este, às vezes, início de um ciclo, né? Não é uma data mágica, nós temos respaldo na obra Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Quando o Filho do Homem vier em sua majestade, colocará as ovelhas à direita e à esquerda os bodes. A triagem, o trabalho de parto que nós falamos, né? E daí Jesus finaliza o seu belíssimo sermão profético: por toda a terra habitada será pregado o Evangelho. O mundo regenerado. O Evangelho será a nossa cartilha, será o nosso código de postura, de vivência. Jesus será para nós este modelo e guia para todos da humanidade, não no início do mundo de regeneração, mas à medida que este mundo de regeneração for se consumando, se estabelecendo, conforme nós estamos aqui falando, né? Aí por toda a terra será pregado o Evangelho, e daí será o fim da vida na terra? Não, o fim de um ciclo, o fim do homem velho, para o começo de um ciclo novo, de um mundo regenerado, novas perspectivas, né? E a nossa proposta é de entender esta mensagem de Jesus, entender agora a transição planetária, né? Nesses 60 minutos que nós usamos aqui o tempo da palavra, a gente percebemos que podemos encontrar nas obras, no Evangelho, no sermão, tudo o que nós necessitamos saber sobre transição planetária. Nós hoje aqui sinteticamente, peço aos companheiros que busquem as lições, os capítulos citados da obra, nós tivemos acesso ao projeto arquitetônico do Cristo. Passamos a entender este momento, passamos a entender que a mensagem é de esperança. Neste aparente caos, há uma governança, há um planejamento,
Há uma liderança que age sem pressa. Porque às vezes a gente quer pressa, mas por que não faz logo algo para mudar este planeta? Não. Porque Deus conta com a criatura humana para ajudar a própria criatura humana, para que sirva para nós. Este momento é para servir para nós individualmente, para o nosso processo, para que intimamente nós possamos saltar de um mundo de provas e expiações íntimo para um mundo de regeneração, onde há o desejo do bem, onde há o ímpeto de agir, onde os valores divinos, os valores morais estarão em nós fortalecidos, e nós não desceremos do monte para a cidade, nós estaremos fiéis, construindo este mundo, este evangelho à nossa volta, encerrando este ciclo evolutivo conforme Jesus nos falou. E para deixar aqui uma ponte de conexão para a preleção do nosso companheiro Afonso, a frase de Joana de Ângeles na obra Entrega-te a Deus: mede-se a grandeza de um cidadão pelos esforços que empreende para melhorar-se, trabalhando em favor de uma futura sociedade mais justa e mais feliz. Nós temos acesso a todas essas informações da veneranda doutrina espírita, este projeto arquitetônico, para que possamos nos melhorar, o mundo regenerado dentro de nós, e possamos agora, à semelhança do apóstolo Paulo, perguntar: ok, mestre, estamos cientes da transição planetária, estamos cientes da mudança que o planeta Terra irá se consumar. O que queres que eu faça? O que queres que eu faça nesse momento? Esta é a nossa pergunta que o nosso companheiro Afonso vai abordar, e certamente sairemos daqui muito inspirados para nos alinharmos, nos sintonizarmos com toda essa orquestração para a nossa colaboração efetiva para um mundo regenerado, para a terra prometida do porvir. Que Jesus possa nos inspirar hoje e sempre. E eu só encerro mencionando que ao final do evento nós estaremos lá à frente com os livros. Eu tenho 3 livros de minha autoria, algumas palestras, e toda a renda da obra que eu vendo é editada pela editora Frater e vai para o Remanso Fraterno, a entidade que o nosso querido Raul Teixeira e outros confrades de Niterói mantém na referida cidade. Estaremos lá também para alguma pergunta, para os abraços, para os cumprimentos, agradecendo a todos pela atenção. Que Jesus fique conosco ainda neste evento. Muito obrigado. Obrigado.